Imagina que tu tá recebendo teu salário e você recebe numa CBDC, que é uma moeda digital de algum banco central, e aí o governo te dá 30 dias para tu gastar o dinheiro, porque depois ele some, ele expira, entendeu? Ele transforma tu num usuário do teu próprio trabalho. Isso é algo assim que é muito possível dentro dessas tecnologias, né, atuais. Óbvio que não foi implementado ainda, mas é uma perspectiva para o futuro. Mas imagina, você simplesmente ser locatário ou usuário do seu próprio emprego. Tu tem X dias para poder gastar o teu salário. E como é programável, você pode gastar em XYZ coisas com um certo tipo de racionamento em prol do meio ambiente. E se tu fizer alguma coisa errada, tu ainda é punido por crédito social. Entendeu? Onde tu tem que provar pro governo que tu é um bom cidadão, senão você fica sem o uso dos direitos, né, entre aspas. Né? Um mundo totalmente controlado, onde não se pode fazer poupança, entendeu? Porque se o dinheiro expira, você não pode acumulá-lo. Tu tem que gastar ele. É um negócio que, assim, poucas pessoas estão pensando, né? Mas é uma discussão aí para esse ano aí de 2026, porque você vê que a tecnologia financeira aí das CBDCs, essa busca do controle estatal via esses argumentos tanto de biopolítica como também de questões climáticas, né, vem cada vez mais reafirmando esse controle, né, essas políticas envolvendo o cerceamento, né, até mesmo a ideia de renda básica universal também, onde tu vai ter um bando de indivíduos que vão estar sendo sustentados, não vão estar trabalhando sob a justificativa, então, de que as IAs, ou então algum outro tipo de tecnologia, de máquinas, vai roubar os empregos e vai automatizar todas as áreas. E aí tem que ser criado algo em prol do não colapso social. Mas aí você pensa, mas quem apertará o botão? Quem que vai ter o controle? Quem que são os donos e os programadores dessas máquinas? Então, aí fica a questão, né? Então, essa é uma discussão bem interessante. E aí, quando a gente analisa tudo isso a partir da ótica das profecias bíblicas, esse fardo todo de centralização ele vai recair pro Estado. Ele que vai estar encabeçando, digamos assim, esse tipo de movimento. E vai estar controlando, né, tudo. Então é bem interessante o que vem sendo colocado assim nesse sentido, tanto na mídia, né, você observa certas perspectivas nesse sentido. Então, assim, diferentemente do dinheiro físico, do Pix, né, as moedas digitais dos bancos centrais, como no caso aqui do Brasil, o tal do Drex, né, ou o Yuan digital na China, eles permitem o que? A programabilidade. Ou seja, o Estado pode definir como, onde e quando o dinheiro será gasto. Então, essa questão do prazo de validade é bem polêmico mesmo, porque ele restringe essa questão da possibilidade do uso do dinheiro, quer dizer, ele expira. Tu não pode fazer poupança, entendeu? Meio que voltando lá para aquele período da Idade Média, né? Tu nasceu servo, você continua servo. Não tem como acumular capital nem nada, tu tem que utilizar. A mobilidade social, zero, entendeu? Porque é estamento. Então, até mesmo por questões históricas, né, você observa que essas coisas, não com o mesmo meio, né, porque seria anacrônico, mas dá para pensar esse estímulo que se busca na economia, e aí a programabilidade, aí o governo que vai decidir onde, como e quando você vai estar gastando. Então, programando o salário para perder, digamos, 20% de valor, né, se ele não foi gasto, por exemplo, em 30 dias, ou mesmo o próprio dinheiro todo ir pro ralo, ou então o próprio governo tomar ele, entendeu? Se não for gasto. E fora também o confisco, né? Lembra da política do Collor aqui no Brasil? Gente que tinha não sei quantos milhões e. Não, foi tudo a partir de quantia X de dinheiro. Não, vai ficar apreendido aqui com o governo, tu pode sacar só X. Então, é justamente essa questão, né, que tu vê do controle econômico das pessoas. Por isso que desde 1903, a própria senhora White sempre aconselhou as pessoas a estar indo pro campo, a estar pegando um pedaço de terra ali e cultivando seu próprio alimento, justamente para se independizar desse tipo de sistema de controle. Porque, por exemplo, uma opinião política errada, algum tipo de coisa nesse sistema de alta vigilância pode levar a pessoa a perder tudo. E é a ficar escrava, literalmente, tanto do próprio trabalho, como também do governo. Entende? Você não vai ter nenhum tipo de sigilo de nada. Eles vão saber tudo em tempo real. Mas, ao mesmo tempo, eles podem impor o sigilo que eles quiserem, né, em cima das contas deles. Que nem o próprio governante daqui do Brasil fez, né? Um sigilo aí de 100 anos, sendo que nas próprias campanhas que ele fazia, ele dizia que tudo estaria aberto, né? Então o povo trouxa que acredita foi lá e
e simplesmente votou. Então é bem interessante essa questão da busca então do controle do Estado por parte desses meios públicos e também inclusive dessas vias de acesso ao setor financeiro. Agora, o que é importante entender é que dentro de um cenário profético tu vai ter um fim de uma privacidade. Na escatologia bíblica, o sistema do anticristo que é colocado é um mecanismo de exclusão total. Geralmente as pessoas associam Apocalipse 13 com, principalmente o 13:17, que falaria acerca das pessoas não poderem comprar e nem vender, né? Eles associam com o anticristo, só que o anticristo, de acordo com o livro de 1 João, não necessariamente vai ser a mesma besta de Apocalipse 3, porque ali tem duas, né? Duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. A que sobe do mar é o poder religioso, né, representado pela Igreja Católica, Apostólica Romana, que você tem assim bem facilmente identificar. Tanto que o líder, né, no caso, é representado por uma ponta pequena, que tem boca, né, e fala com insolência diante de Deus e etc. É controlado por uma cabeça, e curiosamente o Papa se diz, né, como sendo de fato o líder, o pai da cristandade. E aí a segunda besta sendo representada pelo poder mais forte, né, militarmente falando, que é os Estados Unidos. Então você tem esse conluio entre o poder católico, obviamente via protestantismo também, porque tem o ecumenismo no meio, unindo toda a cristandade em prol de dogmas comuns, né, como o da Trindade, aliado a um poder militar, um poder civil, que vai envolver os Estados Unidos. Entende? E aí obrigando, obviamente, as pessoas a fazer a adoração mesmo do papado, né, cumprindo os seus dogmas, suas exigências. Inclusive tem aquele documento oficial do Laudato Si, que o Papa se apresenta como sendo o grande solucionador, né, dos problemas climáticos, inclusive esses problemas sociais, que possivelmente são oriundos dessa questão do suposto colapso mundial, dado o aumento populacional e etc, etc. Ele se apresenta lá como sendo a solução, e o domingo como sendo o dia santificado por Deus, né? Que foi transferido então do sábado, é mudado para o domingo, e aí simplesmente não vamos observar o domingo aqui para salvar, digamos assim, a raça humana. Então tem toda uma narrativa nesse sentido. Mas ali, profeticamente, o cenário, ele vem trazendo isso. Um sistema de exclusão onde tu não tem privacidade. Ou tu está integrado ao sistema, 100%, ou então você estará desintegrado, ou morto, né, literalmente. Então as pessoas vão ser levadas a fazer uma escolha. Ou elas vão depender do Estado para viver, para comer e etc. Ou elas vão ter que depender de Deus, guardando todos os mandamentos. Não tem assim três classes, são duas só. E aqui ateu, agnóstico, eles vão escolher automaticamente o lado do Estado. Por mais que muitos sejam contra, né? Porque vão precisar comer, beber, fazer as coisas, entendeu? E mesmo, creio, porque a marca da besta, pelo menos assim, refletindo, né, pensando sobre, ela só pega na mão, entendeu? Ou na fronte também. Então a pessoa de livre consciência ela vai aceitar. Ou ela pode ser forçada, né? Por isso que pega na mão. Ao passo que a marca de Deus, ou o selo de Deus, ele só pega na fronte. Entendeu? Porque Deus não tá obrigando ninguém a trabalhar. O pessoal já tá observando o sábado normalmente, conforme a lei de Deus já estipula. Então, dentro de um cenário assim, fica bem interessante, né, analisar que, bem antigamente, era difícil imaginar como uma autoridade única ela poderia monitorar cada pequena ação do planeta. Só que essa digitalização total e a busca por infraestrutura que subsidie esse processo, além de já existir, ela torna o indivíduo que não faz parte, né, que não se acopla a ela, como sendo um indivíduo desconectado do sistema. E aí, inclusive, essa questão do crédito social, né, implicaria no tal do mau comportamento individual, causando perdas, entende? Então, assim, são pontos que devem ser, de fato, ponderados bastante, porque tu tem o fim da privacidade, fusão entre identidade digital e finanças, quer dizer, o teu CPF vinculado ao tal do crédito social, que está vinculado ao sistema financeiro que envolve a tal da CBDC. Isso aqui hipoteticamente falando, tá? Não ocorreu ainda, mas por que não imaginar? Né? Um controle que limita o teu saldo bancário e que ao mesmo tempo vincula isso à tua identidade digital única. Entendeu? Onde para acessar sua carteira você precisa de autenticação biométrica ou reconhecimento facial constante. Daí, curiosamente, para muitos teólogos, inclusive evangélicos, né? Agora o que eu acho absurdo é eles defenderem, por exemplo, o domingo. Entendeu? Se, de fato, você tem aí uma marca da besta representada por um chip. Entende? Onde um sistema, digamos assim, de macro-obediência e tal. Só que é curioso que quando se imagina essa questão toda, tu tem uma certa comparação.
O dinheiro físico versus a própria CBDC também, as moedas digitais, o controle financeiro, né, dos bancos, a substituição do dinheiro fiduciário físico por essa nova alternativa, né? No caso do dinheiro físico, por exemplo, tu tem total privacidade, transação anônima, a validade é permanente e circular. Censura, você não tem como bloquear. E dependência, ele não é praticamente independente da energia. Já a CBDC é programável, tu tem controle total. Você não tem sigilo de nada, ela é nula, inclusive rastreada pelo banco. Expira, se assim o governo determinar. E o Estado pode congelar a capacidade de compra, impedir acúmulo. Então eu quero ver o pessoal querer acumular dinheiro com uma CBDC. Entendeu? Quando o governo pode queimar os tokens da carteira se ele achar necessário. Entendeu? Ao invés de. E outra, cobrar imposto diretamente, a hora que ele quiser e o quanto ele quiser. Então, assim, são coisas que deveriam ser pensadas, né, para esse ano aí de 2026. Coisas assim que traz um cenário bem tenebroso para aqueles que estudam profecias, principalmente para aqueles que não têm assim, um tipo de subsídio fora desse sistema. Digamos assim, uma terra para cultivar, alguma coisa assim, né? Tem que se preparar nesse sentido. Ou vai ser escravo se de fato essas coisas acontecerem. Tá? Então, até que ponto as pessoas estão dispostas a trocar a liberdade dela individual pela busca de segurança? Porque o grande argumento deles, não, a gente quer combater o crime, lavagem de dinheiro, jogo do bicho, e etc, etc. Simplesmente mantendo um regime financeiro totalmente rastreável e controlável. Quer dizer, o controle é para ti, mas não tem garantia de que o sistema jurídico, ou então o sistema de justiça, vá conseguir extinguir esse tipo de crime, simplesmente dando esse tipo de arma na mão do governo, porque ele já é ineficiente em termos do uso de progressão de força, essas coisas, contra o crime normal, comum. Quer dizer, se já há ineficiência nesse ponto, imagina o que ele faria com uma arma dessa. Entendeu? Porque aí é ele que está tendo controle. Tu pode ser vigiado, mas ele não. Entendeu? Onde você tem, no caso na Bíblia, inclusive comparando, né, essas questões, no fim as pessoas vão trocar a liberdade delas por um tipo de servidão obrigatória. Obviamente com um preço espiritual muito alto, né? E principalmente um preço moral muito alto, porque significa o abandono total da lei de Deus. Então, assim, o Estado ele vai deixar de ser um garantidor de direitos para se tornar literalmente o dono do seu esforço de trabalho, porque você vira um usuário do seu trabalho, e ainda tem o poder de invalidar salários, e isso com um clique. Entende? Então, assim, é interessante analisar esse ponto justamente porque ele mostra essa questão, inclusive, do tipo de controle. E aí entra o ponto lá do crédito social, né? Porque tu tem esse ponto da CBDC, aí quando cruza com o tal do crédito social, inclusive alguns teólogos, né, chamam de infraestrutura de apostasia isso. Se as moedas digitais são o motor econômico do controle, o critério social é o algoritmo moral que decide quem tem direito de ligar esse motor, quem que pode ou não pode usar. Então, no caso do crédito social, ele vai agir como um tipo de mediador, né, vamos colocar assim. Se tu se comportou bem, você tem acesso a isso. Ou seja, acesso a todo o controle que o governo já tem, né? E se você não for uma boa pessoa, um bom cidadão, aí sim a gente vai cortar todos os seus direitos. Que eles colocam como segurança sempre, né? Mas é simplesmente um tipo de mordaça diferente dentro de um ninho de ratos de laboratório, né? Digamos assim. Entende? Então, o primeiro ponto nesse sentido é a gamificação da obediência. Quer dizer, é um jogo de pontuação. Pô. Na China, modelo que inspira debates globais, né? As ações como postar mensagens contra o governo, inclusive pertencer a cultos não reconhecidos. Né? Isso daí subtrai pontos da pessoa. No Apocalipse, a marca da besta não é apenas um selo comercial, mas um selo de fidelidade e adoração. O sistema de crédito social exige que o indivíduo alinhe o seu comportamento e pensamento aos valores que o Estado quer que ele tenha. E tudo isso para manter a confiabilidade dele. Quer dizer, tu tem que ser bem obediente ao Estado, um adorador literalmente do Estado. Se ele quiser que tu preste culto a ele, tu vai ter que prestar, entendeu? Simplesmente para sobreviver. Porque é dele que vai vir. Tá? Literalmente o Estado se torna onipresente e se torna um Deus. E óbvio que o Estado é controlado por pessoas malignas, falíveis, entendeu? E que dependendo da religião que tu siga, tu vai ser perseguido. Então, assim, é uma exclusão total. Quem tem pontuação baixa dentro do sistema de crédito social é impedido de comprar, impedido inclusive de acessar certos empregos ou até mesmo de matricular filho em escola, entende? Então, assim, uma série de coisas que a pessoa pode perder caso ela não seja bem obediente ao governo.
Entende? Então, assim, além dessa gamificação da obediência, esse joguinho de pontos corridos onde tu tem que provar que tu não é bandido, tu tem ainda essa questão da identidade digital como chave geral. Então, o que, que vai acontecer? Em 2026, possivelmente, tá? Não é uma garantia, mas tem que refletir sobre. Entende? Então, você tem uma fusão de CPF, histórico médico, pegada de carbono, comportamento em redes sociais. E aí tudo vinculado ao mesmo perfil. Entende? Então, assim, qual que é o perigo disso? Alguns acadêmicos e críticos descrevem esse sistema como um deus da era digital. Só que, assim, é um deus pior que o deus da Bíblia. Porque o deus da Bíblia, ele vê, mas ele não impede ação nenhuma. Cada um tem um livre-arbítrio. No caso do governo, ele vai ver, mas só que ele pode controlar suas ações usando coerção física. Inclusive te punindo fisicamente se você não agir de acordo com os ditames que ele quer. Ou te matando, tá? Também. O fim da inocência, até que se prove o contrário, então presunção de inocência já era. Diferente do direito tradicional, o crédito social inverte a lógica. Tu que tem que provar constantemente que tu é um bom cidadão. Então aí o preço final é simplesmente pela busca assim, de tirar a liberdade em prol de segurança. Entendeu? Então as pessoas trocam muitas vezes porque é conveniente, entendeu? É mais fácil. Assim como o povo de Israel pediu um rei para si, as pessoas hoje em dia elas aceitam essas coisas em prol da segurança. Entendeu? Mesmo o governo sendo eficiente em várias áreas, e aí agora querendo um tipo de poder totalmente diferente que nunca se deu na história um tipo de governo. Literalmente as pessoas escravas como nunca antes na história da humanidade. Então por que não analisar, não pensar sobre essas coisas? Entende? O dever atualmente de seguir as ordens divinas, de se independizar do sistema. Entende? Óbvio que o que eu tô falando, que a gente está refletindo aqui, é simplesmente uma questão de assim, hipotética, né? Não aconteceu nada ainda, mas possivelmente, né, poderia ser. Tá? E existem alguns exemplos bíblicos, né, só para finalizar. Tá? Então, assim, lá em 1 Samuel 8, Israel pediu o primeiro rei. Né? Era um sistema de juízes. Antigamente, cada tribo ali tinha um tipo de juiz, um juiz geral. E aí, simplesmente, as pessoas viviam normalmente, né, cada uma com suas famílias, os seus clãs, etc. E aí tinham liberdade para fazer o que queriam, como usariam a terra e como usufruir dos recursos, entendeu? Porque Deus era o rei, digamos assim. Aí os juízes eram meros administradores ou então vassalos do rei, né, no caso que seria Deus. Daí o povo vem e começa a querer imitar o costume das outras nações pagãs. E aí eles decidem então pedir para Samuel, proclama o rei sobre nós, entendeu? Então assim, o contrato social ele foi alterado. O povo estava com medo das ameaças externas. Alguns não conseguiam gerir necessariamente os recursos de dentro, né, da própria terra, ou administravam. E aí, simplesmente, eles não confiavam também no sistema do juiz. Aí eles preferiam, não, vamos confiar agora num rei. Entendeu? Que é o pior dos piores sistemas que tem nesse sentido. Constitui-nos um rei, né, como todas as outras nações têm. Eles queriam alguém que lutasse as suas batalhas, e aí eles clamam, então, por segurança e desistem da liberdade. Entende? E aí o profeta avisou, né? Falou. O profeta simplesmente pega e disse lá, ó, os seus filhos, ó, vai pro exército, as filhas de vocês vão ser, praticamente vão virar escravos sexuais lá do rei, ou então simplesmente trabalhar, entende? E aí Israel foi avisado, o melhor de suas terras vai ser pro rei também, os 10% das dízimas da terra também vão ser pro rei, entende? E aí Israel troca a teocracia, que era esse governo divino, por uma monarquia. Hoje em dia a mesma coisa acontece com as igrejas. Eles pedem presidentes, eles pedem líderes. A igreja católica tem o Papa. A igreja adventista tem o presidente da Associação Geral. Entendeu? Cada igreja tem um líder específico que pode ser um pastor, alguma coisa. E aí você vê essa centralização. O mais incrível é porque dentro do ecumenismo, quando se fala seja da unidade das igrejas, tu não precisa que a membresia concorde ou não com essa união. Tu precisa apenas que o líder dela esteja no meio, entendeu? Ou o representante dela. Então pode ser um representante geral, alguma coisa assim, que tá ali na reunião deles, entendeu? Ele já faz parte, é como ele representa a igreja dele, então dane-se a opinião dos membros, mas tu tá unido dentro do sistema. Então, cada vez mais poderíamos pensar numa unidade cada vez mais completa, tanto em termos de religião, política e inclusive esses comportamentos sociais, morais que serão impostos. Tudo em oposição ao governo que realmente existe, que é o governo celestial. O reino de Deus, né? Porque é um reino, não é uma democracia.
Entendeu? Então, assim, estar ligado ou vinculado ao sistema, talvez no futuro próximo, vai ser a mesma coisa que tentar chutar ou então ir contra o reino de Deus diretamente, mesmo que a pessoa diga, eu sou cristã e tal. Não, mas você está vinculado num sistema satânico, com regras satânicas, que são opostas à lei de Deus. Você vai estar adorando um Estado, um sistema, seja ele religioso, político, ou até mesmo filosófico, né? Porque sempre há uma filosofia por trás, né, de qualquer tipo de prática. Então é interessante estar analisando, estar pensando sobre isso. No caso aqui da Bíblia, o povo de Israel pediu um rei, né? Esaú, ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, ele preferia a segurança alimentar imediata do que o direito futuro, né? A liberdade dele de escolher, né, o que ele deveria fazer com a herança. Então ele desiste da primogenitura por segurança material, em última instância. O prato de lentilhas representa uma solução estatal imediata, ou supostamente tecnológica, que resolve a fome imediata. Eles estão buscando o quê? Não, a gente quer resolver a fome. Entendeu? Agora pega aquele exemplo lá de Esaú, que ele suprime a liberdade por segurança momentânea. E aí o irmão dele, que é o tal do enganador, né, Jacó, não, eu vou te prover a segurança aqui. Só que eu vou te passar a perna lá na frente, porque aí eu pego a tua primogenitura, que é o melhor. Aí se vende, então. Aí você pega e expande o cenário. E aí você vê o que acontece, entendeu? Aí que nesse tipo Jacó seria o Estado e Esaú seria o povo. Que vai ser enganado, vai ser passado a perna, passado para trás. Você tinha liberdade, agora você não tem mais. Então vamos enganar o velhinho ali, entende? E aí simplesmente ele perde a liberdade, trocando então a sua liberdade por segurança material. Tá? Outra questão também é o próprio povo de Israel, quando ele saiu do Egito, e tinha ali o populacho que lembrava das carnes que comia no Egito, e dos pepinos e melões, né? Tá lá no capítulo 11, verso 5 de Números. Eles desistem também da liberdade deles, querem voltar para o Egito, porque é muito mais cômodo, entendeu? Ao invés de adaptar a alimentação, né, a partir da alimentação que está sendo dada por Deus, que era o maná, eles preferiam voltar para o Egito, ser chicoteado por Faraó e pelos capatazes de Faraó, do que seguir as leis de Deus, né, tendo liberdade total, entendeu? De se estabelecer onde queriam, e etc, etc. Então, assim, Deus dava liberdade para eles. A liberdade vem de Deus. Entende? Deus que era o rei de Israel e etc. E ele que determinava as coisas. Só que o povo prefere as leis que vêm, que oprime mesmo, entendeu? Que serve para destruição total deles. Então eles se queixavam do tipo de alimentação que tinha no deserto e preferiam voltar para o Egito. Alguns até tentaram matar Moisés, entendeu? Para poder voltar. Entende? Então, assim, acontece muito. As pessoas elas não raciocinam sobre esse custo da troca. Tanto o custo físico, o custo financeiro, e principalmente o custo espiritual, o custo material e espiritual. Então, assim, no exemplo lá de Israel, tá, eles preferiam o quê? O que, que eles buscavam? Segurança, proteção militar e ordem social. O que, que eles perderam? Patrimônio, os filhos e a própria autonomia. No caso de Esaú, ele preferiu saciar a fome dele, né, momentânea. Só que aí o que, que ele perdeu? O legado inteiro dele, a herança e também toda a linhagem. No caso do povo no deserto, eles tinham uma dieta muito bem prevista, né, por Deus, que era o maná, é o pão dos anjos, que os anjos comem nas cortes celestiais, e preferiam largar isso em prol da volta para o Egito. E aí, qual que é o custo espiritual deles? A maioria, além de morrer no deserto, tá, por culpa dos próprios pecados, ainda por cima perdeu a posse da terra prometida, porque daquela geração que sai do Egito, só Josué e Caleb que entram na terra prometida. Entendeu? E Moisés, mesmo morto, ele não entra na Terra Prometida, mas entra na Canaã, digamos assim, celestial, porque ele é ressuscitado, de acordo com o livro de Judas. Então, um custo extremamente alto confiar em qualquer tipo de proposta, de medida que venha pelo Estado. Oferte segurança em troca de liberdade e outras coisas de valor. Às vezes material, imaterial, espiritual, que elevam muito a questão, assim, em termos de custo. Entende? E fora também o poder, né, que essas pessoas vão ter e o nível de controle também, né, daqueles que de fato estiverem controlando o sistema assim por detrás.